Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o nosso Deus, aquele que desceu do céu, se fez carne, viveu como um de nós para nos mostrar o caminho, para nos mostrar o verdadeiro sentido das suas ordenanças, dos seus preceitos, ou seja, das suas leis. E é com muita alegria, irmãos, que hoje eu finalizei aqui a leitura do Velho Testamento. Eu que já estou lendo a palavra de Deus pela quinta vez. Eu agradeço a Deus a oportunidade que tem todos os dias de meditar no Santo Livro. Por quê? Porque é este livro que nos santifica, que nos mostra a direção, o caminho qual nós devemos seguir, né? E é através deste livro que nós somos libertos, pois estas são palavras do nosso Senhor Jesus. E o livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento e o livro que antecede o que antecede o livro de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. Irmãos, que palavras abençoadoras, que advertências Deus nos faz através do profeta Malaquias. Vamos lá, para não perder tempo, porque são 4 capítulos e eu fiz aqui um resumo. Então fiz aqui um resumo dos 4 capítulos de Malaquias para que nós possamos meditar em alguns versos. Começando aqui no capítulo 1, tem por título Jacó é amado, Esaú é detestado. Verso 2: Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Irmãos, o livro de Malaquias, do início ao fim, ele vem fazendo um paralelo entre Deus e o povo. O povo que sempre questiona por quê? Por quê e por quê? Por que isso, por que aquilo? Por que Deus me abandonou? Por que Deus não me ouve? Né? Mas é o seguinte, então aqui vem sempre as pessoas questionando a Deus e Deus vem respondendo através da sua palavra. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Não foi Esaú irmão de Jacó, diz o Senhor. Toda a vida amei a Jacó e aborreci a Esaú. Fiz dos seus montes uma desolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Irmãos, entendam, esse paralelo aqui entre Jacó e Esaú significa que Jacó, Deus ama a todos, irmãos. Tem um ditado aí no meio evangélico que diz que Deus ama o pecador, mas ele não ama o pecado. Deus sempre amou Esaú e Jacó igualmente, mas aí tem um diferencial. Jacó, assim como nós um dia tivemos a oportunidade de nos arrepender, Jacó, ele se arrependeu e ele fez, ao invés de fazer um pacto com os homens, um pacto com o diabo, Jacó ele fez um pacto com Deus. Vejam a diferença. Enquanto Esaú sempre foi rebelde à palavra do Senhor, fazendo o que lhe aprovia, o que lhe aprovia a sua carne. E tudo que é da carne é do diabo. Entendem? Verso 4: Ainda que Edom diga, empobrecidos somos. Edom é o reino de Esaú, tá? Tem o patriarca de Edom e Esaú. Ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão e eu destruirei. Então, inútil, diz a palavra do Senhor que inúteis são os planos que saem do coração do homem. Não tem nada que aproveita. Outro dia, no pequeno grupo, na reunião,
que aqui a gente faz na quinta-feira, até nós ressaltamos lá que as coisas de Deus são eternas, irmãos, mas as coisas da carne são passageiras. Então, pensemos nisso, porque o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Entendem isso? Percebem? São as coisas da carne, as coisas que nos tentam e que muitas vezes nos levam ao pecado e, consequentemente, à morte da nossa alma para sempre, porque todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Todos nós seremos julgados pelo justo juiz Jesus Cristo. Entendem? Então nós iremos dar conta, nós não somos salvos por nossas obras, mas nós iremos dar conta de tudo que nós fizemos, pois tudo está escrito nos livros, né? Irmãos, vamos dar continuidade. Edom será chamada terra da impiedade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Irmãos, nós temos a oportunidade hoje de nos reconciliarmos com o Senhor. Porém, e ainda temos esse tempo, é agora. Entendem? Mas, o que diz aqui a palavra? O Senhor está irado para sempre com aqueles que são rebeldes à sua palavra. E um dia, irmãos, o Espírito do Senhor será retirado dessa terra. E como diz, a porta da graça será fechada. E nós não teremos mais a oportunidade que temos hoje de arrependimento, de receber o perdão do nosso Senhor Jesus, mudar a nossa maneira, vivendo de uma forma que agrade a Deus. E se nós agradamos a Deus, agradaremos aos nossos irmãos. Verso 5: Os vossos olhos o verão e direis: o Senhor é engrandecido, ainda além dos termos de Israel. Irmão, Deus separou Abraão para fazer dele uma descendência que fosse fiéis aos seus mandamentos e que fossem suas testemunhas nesta terra. Mas nunca foi limitado exclusivamente para a descendência de Israel, de Abraão. A graça do Senhor sempre nos foi manifesta para que nós fôssemos fiéis à sua palavra, fiéis aos seus mandamentos. Entendem? Então, a partir de Abraão, o Senhor fez a nação israelita, um povo que temia aos seus mandamentos. E quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos abençoados por Ele. Nós somos resgatados por Ele. Nós somos purificados das nossas injustiças. E, consequentemente, nós recebemos a sua graça. E a partir de então nós nos tornamos uma nova criatura que andamos nas suas leis. Então nós não somos salvos nem pelas obras, nem pela lei, mas se estamos em Cristo e somos nova criatura, nós vamos obedecer aos seus mandamentos e vamos praticar boas obras, porque tudo que vem de Deus é bom. Verso 6, o filho honrará o pai, menção da lei de Deus, quinto mandamento da lei de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias nesta terra. O Senhor é engrandecido ainda além dos o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. A palavra diz que o servo, você que é empregado, funcionário, deve honrar o seu patrão, ou fazer o seu trabalho com excelência, honrando assim aquele
de onde Deus tenha provido o seu sustento. E muita gente hoje, irmãos, querem receber o sustento, mas não querem fazer a sua parte, que é o seu serviço. E isso aborrece o Senhor, assim como um filho que não obedece ao seu pai. Onde está a minha honra? Então nós desonramos o Senhor quando nós não fazemos o nosso trabalho bem feito, seja para o nosso cônjuge, seja para o nosso patrão e seja para o nosso Deus. E a gente ainda pergunta, ainda que faz questionamentos a Deus. E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? O Senhor fica indignado com nós, irmãos. Ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Irmãos, se eu aceitei a Jesus Cristo como o Senhor da minha vida, e eu, a partir de agora, sou uma nova criatura, eu me tornei assim um sacerdote do Senhor. Às vezes nós criticamos os nossos líderes religiosos e colocamos um fardo muito pesado a eles, mas nós somos sacerdotes do Senhor, irmãos, e nós temos que ser exemplos. Como eu sou de Cristo e não pago o meu irmão o negócio que eu fiz com ele, como eu sou um discípulo de Cristo e traio a minha esposa, como eu sou um discípulo de Cristo e não dou exemplo para os meus filhos. Pensemos nisso. Mas ainda temos a coragem de perguntar a Deus por que é que as coisas dão errado para nós. Irmãos, entenda, quando você peca, quando você comete a iniquidade, que é a transgressão das leis de Deus, você se afasta de Deus e se coloca. Não é Deus que se afastou de você, você se afastou de Deus e se colocou no território do inimigo. E o alerta que eu te faço agora é: volte para Jesus agora mesmo, assim como está, mas não para permanecer como está. Verso 11: desde o nascente do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações. E essa profecia aqui se cumpre a cada dia, pois o nome de Jesus é grande. Deus, ele disse, lá em Mateus 28, ele diz: toda autoridade foi dada a Jesus Cristo, tanto no céu quanto na terra. E esse é o nome do Senhor. Pois assim como eu disse num vídeo anterior, que o nome do Senhor é intraduzível, e a presença do Senhor hoje é impossível nós termos um contato direto com Deus sem que nós morramos. Por isso o Senhor se fez homem, e na pessoa e no nome de Jesus se colocou nesta terra. Entenderam? É esse Jesus, nosso Deus, homem. Ele é o nosso Senhor encarnado, tornando possível o nosso acesso direto ao Criador, ao nosso Senhor. Então esse é o nome de Deus, o nome de Jesus. Este é o nome que nós podemos invocar. Amém? Porque Ele fez, porque Ele faz tudo por mim e por você. Ele morreu numa cruz, irmãos, para salvar a mim e a você. Então, não despreze aquele que deu a sua vida, sendo Deus. Sofreu e pagou o preço do meu e do seu pecado. Verso 14: maldito seja o enganador que, tendo animal no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos exércitos. O meu nome é temível entre as nações. Irmãos,
Eu fiz questão de frisar esse verso 14 do capítulo 1 de Malaquias, por quê? Porque muitos dizem ser fiéis ao Senhor, mas não têm coragem de devolver aquilo que o Senhor pede, que é os 10% daquilo que Ele nos dá. Ele nos dá 100% e nos pede quanto, irmãos? 10%. O mesmo peso vai ter para um multimilionário contra o mais humilde dos seus servos. Percebem isso? Mas nós queremos adorar a Deus de qualquer jeito. Aqui está falando do tempo antigo ainda, antes de que o nosso Senhor viesse e se desse ali na cruz do Calvário. Mas hoje, irmãos, nós estamos dando a devida honra ao nosso Deus, àquele que se entregou por mim e por você. Ou nós estamos fazendo a obra de qualquer jeito, empurrando com a barriga? Pensemos nisso. Capítulo 2. Agora, ó sacerdotes, essa palavra é para mim e para você, que somos testemunhas de Cristo nessa terra e que temos o dever de pregar o Evangelho. Este mandamento é para vós, que no caso é nós. Se não o ouvirdes e não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Sim, já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Irmãos, é aquilo que eu disse. Adorar, servir a Deus não é de qualquer jeito, irmãos. Agora, o que está dizendo aqui a palavra do Senhor? Ele, mesmo nós, ainda em pecado, ainda somos abençoados. Muitos de nós, pecadores, somos abençoados, somos abastados. E não damos a honra e glória para o nosso Senhor. Mas Ele ainda tem nos abençoado. Mas eu te digo que se você continuar no seu pecado, não é que o Senhor está te amaldiçoando, não. Você está caindo em maldição. E de que adianta você ser um milionário, um multimilionário nessa terra e perder a sua alma? Ainda que você prospere aqui, de que valeu todo o seu empenho em ganhar dinheiro, se lá no céu o seu dinheiro, o fruto do seu trabalho aqui nessa terra para arrecadar tesouros, não vai valer de nada. O dia que você descer a sepultura, aqui ficou todos os seus planos, sonhos. A única coisa que nós vamos levar daqui, irmãos, é a nossa fé em Cristo Jesus, é o nosso testemunho, é de como nós administramos os recursos que o Senhor provê todos os dias, tem provido todos os dias na nossa vida. Então vamos obedecer ao Senhor, sendo fiéis à sua palavra, sendo fiéis aos seus mandamentos, porque esse é o nosso dever, irmãos, porque somos testemunhas de Cristo nesta terra. Verso 4. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança seja com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui o Senhor está fazendo menção dos sacerdotes dele, que somos eu e você, irmãos, hoje. Verso 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz, e eu lhes dei ambas para que me temesse, ou seja, para que lhe obedece. Se irmãos, tem gente que tem medo do diabo, mas não tem medo de Deus. Misericórdia, irmãos. Nós temos que temer o nosso Deus e andar em retidão, fazendo a sua vontade, obedecendo os seus preceitos, guardando os seus mandamentos. Verso 6. A lei da verdade esteve na sua boca, e a iniquidade não se achou nos teus lábios. Isso aqui são para sacerdotes verdadeiros, que andam em reverência, em santidade diante do Senhor, fazendo a sua vontade.
Então aqui diz o Senhor, andou comigo em paz e em retidão e apartou a muitos da iniquidade. Esse é o nosso dever como sacerdotes, pregar o evangelho eterno, pregar o evangelho do reino a todas as criaturas sem distinção e fazendo com que elas se arrependam dos seus pecados e aceitem a Jesus como o Senhor e Salvador de suas almas. Não há vida sem Jesus, e se quer entrar na vida, guarde os mandamentos do Senhor Jesus. Mateus 19, verso 17. E os mandamentos do Senhor está lá em Êxodo, capítulo 20, versículos de 3 a 17. Verso 8. Vós, porém, vos desviastes do caminho, a muitos fizestes tropeçar na lei. Advertência aqui para os sacerdotes do Senhor, que se desviaram na caminhada, perderam o foco e têm feito os filhos do Senhor tropeçar em sua lei, corrompendo assim a aliança do Senhor, diz o Senhor dos Exércitos. Não sou eu que estou dizendo, tá? Para você que é um líder religioso, para você que é um sacerdote do Senhor nesta terra, cuidado com o que você está pregando, fazendo as pessoas acharem que não precisam mais obedecer à lei do Senhor. E eu te digo que você é mentiroso e em você não está a verdade. E se a verdade que é Cristo não está em você, irmão, eu te digo que você tem sido vaso e inspiração, e você tem sido vaso de Satanás nessa terra, levando e enganando as pessoas, enganando a você mesmo. Arrependa-te agora, irmãos e irmão, e se volte para Jesus. E ensine a verdade, irmãos. E a verdade está aqui na palavra de Deus. Mas é toda a verdade, não são meias verdades, não. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Ou seja, você que tem tido um cuidado mais específico com pessoas mais abastadas, para você que tem um evangelho aí, uma denominação cristã que não está alicerçada na palavra de Deus, que não prega a vontade do Senhor, que é os seus mandamentos, e esses mandamentos que são o caráter do Senhor Jesus, esses mandamentos que ele mesmo escreveu nas 2 tábuas de pedra e entregou ao seu servo Moisés, para que Moisés transmitisse as suas ordenanças, os seus preceitos, as suas leis ao seu povo, para que esse povo tenha a oportunidade de ser salvo, de ser liberto. Você que está fazendo as ovelhas do Senhor se dispersar, tropeçar, cair, viver em pecado, se arrependa agora, porque essa palavra é para você, sacerdote falso e mentiroso. Diz a palavra do Senhor que aquele que não pratica a lei é mentiroso e nele não está a verdade, é filho do diabo, não é filho de Deus, irmãos. Eu sou filho de Jesus Cristo, a verdade, o caminho e a vida. Verso 10. Não temos nós todos o mesmo Pai? Sim, né? Não nos criou o mesmo Deus? Sim, foi o mesmo Jesus que nos criou. Foi Ele que nos formou, nos moldou no pó da terra e soprou em nós o fôlego de vida. Sim. Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Por que eu vou enganar você, irmãos, dizendo que eu não preciso mais obedecer à lei? Ah, não? Não precisa não? Então agora, a partir de agora, eu vou matar, eu vou roubar, eu vou destruir a vida do meu irmão. Eu não vou mais guardar o sábado, né?
Ah, não, mas então matar, roubar, essas coisas, trair, adulterar, levantar falso testemunho, isso aí não saiu da lei, não. Só o sábado que saiu da lei. Ah, entendi. Mentiroso, você que prega isso. Pois a lei de Deus, ainda que céus e terras passem, nem um i nem um tio será mudado o que está escrito. E se foi escrito por Jesus e confirmado ali no Monte Sinai, através do dedo do Senhor que escreveu com o seu próprio dedo, está lá em Êxodo capítulo 31, verso 18. Certo? Ou é 18, verso 31? Foi o Senhor Deus que escreveu com o seu dedo na pedra, porque os seus mandamentos são perpétuos. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 66, versos 22 e 23, que até no novo céu e na nova terra, toda a carne virá e se prostrará diante do Senhor. Irmão, não se deixe enganar por esses lobos em peles de cordeiros, que tem desvirtuado você, tem enganado você que é um escolhido do Senhor, para você que é zeloso para com a obra, para com a causa do Senhor, não se deixe enganar por esses falsos profetas. E o Senhor Jesus nos alertou disso, irmãos, e tudo está aqui escrito. Ore incessantemente para que o Espírito Santo de Deus possa te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Verso 14: perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Mais uma vez aqui a palavra do Senhor nos falando acerca dos seus mandamentos, acerca do não adulterarás, com a qual tu fostes desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez ele somente um? Em carne e espírito são dele? E por que somente um? Esse que é o verso 15. Ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmos, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Aqui a palavra do Senhor está falando da sua esposa, do seu esposo, do seu cônjuge, tá? Você envergonha, você despreza o Senhor quando você trai o seu cônjuge. Quando você trai, você quebra esse mandamento da lei do Senhor, você é culpado de todos os outros. E você se coloca no território do inimigo. E aí, a partir daí, irmãos, se não for a misericórdia do Senhor, e você cair em si, se prostrar, se humilhar na presença do Senhor, você está perdidamente morto. Eu detesto o divórcio, verso 16, capítulo 2 de Malaquias. Diz o Senhor: eu detesto o divórcio, e aquele que cobre de violência suas vestes. Diz o Senhor dos exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais desleais. Irmãos, aqui eu fiz essa meditação no capítulo 1 e 2 de Malaquias. Eu vou, num próximo vídeo, entrar no capítulo 3 e 4, finalizando assim o livro de Malaquias, tá bom? Essa é a palavra do Senhor, não é a minha palavra, tá bom? Não se iludam com ensinamentos de homens, mas veja tudo que as pessoas, os sacerdotes, os pastores, os padres, tudo que essas pessoas falar a vocês, busca na Bíblia. É um pouco aqui, é um pouco ali. A palavra de Deus se confirma, tá? De um livro. Não pegue apenas um verso e faça e decida por toda a palavra do Senhor, tá bom? Isso é um conselho de amigo, isso é um conselho de irmão. Paz e felicidade é o que eu desejo para você em nome de Jesus.
Se apegue com Jesus, seja fiel aos seus mandamentos e trilhe assim um caminho de vida, de paz, de salvação para você. Pois o que o Senhor tem para mim e para você, irmão, é grandioso, é esplendoroso. A nossa mente não consegue entender. Amém? Fiquem todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?